Eu, pela observação, percebo a evolução das pessoas. Eu tenho essa coisa desde muito cedo, talvez por ser uma criança introspectiva, um adulto introspectivo, que foi o resultado de uma criança muito tímida, por certas inadequações na infância em relação às outras crianças. Me criei meio que isolado, olhando os outros e fui desenvolvendo uma capacidade de observação. E conheço as pessoas muitas vezes sem ter que conversar com elas. Claro que isso parece um absurdo a princípio, mas normalmente, pela observação, você consegue ver muita coisa. Principalmente se você ouve o que o outro diz e volta a ouvir depois e ouve novamente. Você vai desenhando aquilo que às vezes nem a pessoa sabe de si. E eu vou falar aqui de uma pessoa que eu observo há muitos anos. E eu espero que você fique até o final para entender qual é a linha do raciocínio aqui. Essa pessoa que eu observo há muitos anos é o presidente Lula. Fui pobre de direita por muito tempo, como todo bom paranaense, sem noção. Fui desenvolvendo essa coisa de perceber a qual classe social eu pertencia, e quem eu era, e onde eu estava inserido nessa sociedade, e quem de fato me representava, muito tempo depois, quando eu tive acesso à educação, que, por sinal, aqui no Sul não é muito valorizada. Aqui você tem mesmo que trabalhar, calar a boca e obedecer. É assim que a gente foi criado, né? Mas enfim, observando o Lula, eu percebo o quanto que ele evoluiu. Ele nem sempre foi este que ele é hoje. E muito do que o Lula é hoje é resultado do tempo em que ele ficou preso, lendo, pensando, refletindo, se encontrando, se conhecendo, se percebendo, aguçando o seu interesse pelo social, percebendo cada vez mais o Brasil, muito embora ele conhecesse o Brasil de andar por aí, o momento lá, durante aquele período preso, ajudou ele a evoluir e a melhorar muito. Se você o considerava bom, você deve ter noção de que entre o bom e o que ele é hoje, ele se tornou uma pessoa muito melhor. Onde é que eu quero chegar? Curta, comente, não deixe de engajar meu vídeo, de republicar o meu vídeo, por gentileza. E se puder, me ajuda também, se puder, tá bom? Circunstâncias são necessárias para que a gente aprenda, e até no coletivo, a evolução de uma sociedade passa por situações que muitas vezes são de dor, de sofrimento, porque o ser humano é assim, ele aprende, às vezes, muito mais pela dor do que pelas conquistas. Aliás, esse negócio de ser vencedor em tudo, esse discurso do vencedor, do coach, isso destrói a alma humana, né? Tem muita gente que até na igreja colocou lá vitória, e aí a pessoa se torna uma desgraça, porque vai ficando com ego, assim, perde a noção de quem é, de onde veio, para onde vai, o propósito da existência. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que para o Lula e, consequentemente, para aquilo que ele representa para o Brasil e para o Brasil, em decorrência da gestão dele, foi importante aquele período de injustiça, em que ele foi injustiçado. Está ficando claro isso. Vai chover pessoas aqui dizendo assim, vá observar. Observa a postura dele em relação ao outro lá. Não dá nem para comparar. Vai comparar um com o outro? Não dá para comparar, né? Pelo amor de Deus. O outro lá, aquele lá, em 30 anos em função pública, não evoluiu uma vírgula. É o mesmo de 30 anos atrás. Não mudou nada. Essa é a diferença entre aquele e o Lula, que nunca deixou de crescer. Mas o Brasil também aprendeu em decorrência da nossa experiência com aquilo lá que não evolui. A nossa experiência com aquilo lá foi fundamental para mim. Foi importante, porque eu me desenvolvi a partir de uma necessidade de compreender política, que não era uma área pela qual eu me interessava. Nunca me interessei. E vim a ser o que eu sou hoje, e estamos crescendo, e talvez a vida nos leve para outra direção, é em decorrência desse período obscuro da nossa experiência humana enquanto brasileiros. Então, vamos olhar o lado positivo e para o fato de que a gente precisava viver aquilo que a gente viveu para ter uma postura mais responsável, principalmente em relação ao voto. É claro que isso não é regra para todos, mas a maioria dos brasileiros evoluíram através daquela triste experiência que nós vivemos. O tiro sai sempre pela culatra, não é verdade? É.